Qual é a postura que um técnico de som tem que ter, na minha opinião? Se você é técnico de som, ou se você conhece algum técnico de som, ou se você passa raiva com técnico de som, essa dica é para você. Na minha opinião, a primeira característica de um técnico de som tem que ser a proatividade. O técnico de som ele tem que ser um cara proativo. Ele tem que ser o cara que vai ver o problema e ele vai correr para resolver o problema. Muitas vezes nós, como técnicos de som, a gente acaba mais resolvendo o problema do que mixando. O que é uma pena, mas é uma realidade. Principalmente se a gente está falando de igreja. Dentro da igreja, muitas vezes a gente não tem profissionais, a gente lida muito com voluntariado. Então, eu acho muito interessante você compartilhar esse vídeo para o voluntariado da sua igreja, para eles entenderem o que é bacana para eles fazerem. Um cara proativo, ele vai antecipar os problemas. Ou seja, se ele vê que tem um microfone que está meio fora do ângulo que deveria estar, ele vai lá e vai arrumar. Se ele vê que tem alguma coisa que está fora do lugar, por exemplo, um retorno que não está no ângulo correto, ele vai lá e vai reposicionar. Isso é proatividade. A segunda característica que, na minha opinião, o técnico de som ele precisa ter é a antecipação dos problemas. Cara, tem um monte de coisa rolando aqui no palco. Você sabe o que pode dar problema. Sei lá, às vezes você vê um guitarrista que ele tá fora do ângulo de cobertura do retorno. Ou o cara tá tocando muito alto, enfim. Você consegue antecipar os problemas e à medida que você antecipou os problemas, aí vem a terceira característica. Você vai resolver os problemas. Não espera que alguém chegue falando para você, a casa tá pegando fogo. Ué, você já tinha visto lá a faísquinha saindo. Então, antecipou o problema, resolve. Para ninguém te pedir, para você ter menos estresse. E a quarta e última característica que, na minha opinião, o técnico de som tem que ter é a atenção. Atenção o tempo inteiro. Full time. Sempre de olho lá no palco, de olho no altar, de olho no seja lá onde for. Subiu um guitarrista, você já sabe que se você mudou o canal do guitarrista, porque a guitarra dele tem um ruidinho, você não queria que ficasse isso. Então vai lá e desmuta. Subiu um cara para tocar teclado, você vai olhar e, sei lá, baixar o som um pouquinho para você vir. Tem muitas coisas que podem acontecer e se você não estiver prestando atenção no que está rolando, se você estiver lá no seu WhatsApp ou no seu estiver tweetando lá, você vai perder um monte de coisa que está rolando. Então, as 4 características que, na minha opinião, o técnico de som precisa ter. Proatividade, o técnico de som precisa antecipar os problemas, o técnico de som precisa resolver os problemas e ele precisa ter atenção o tempo inteiro aos mínimos detalhes.